Olá, agradecido por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui numa nova conversa, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga de nossa casa, porque é uma oportunidade ímpar. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho esse que é bússola renovadora de nossas atitudes e de nossos pensamentos. Evangelho significa renovação e trabalho. Vocês sempre vão me ouvir dizendo isso, que evangelho é igual a trabalho. Nós fazemos esse estudo, esse exercício, porque o evangelho ele precisa de fato ser estudado, e para isso nós temos os mais variados cursos na nossa casa espírita para que a gente possa se aperfeiçoar. Nesse encontro que nós temos aqui agora, nesse momento de pouco mais de 25 minutos, no máximo 30 minutos, a gente faz uma breve conversa sobre as passagens e hoje nos coube falar sobre o capítulo 18, E vamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou pegar aqui o meu óculos, porque preciso dele, Vamos ler aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Hoje nós vamos ler só os itens 1 e 2, que fala para nós sobre parábola do festim de bodas. De imediato a gente pode dizer que nesta parábola Jesus utiliza um fato comum. Ele sempre utilizava as parábolas, exemplificava para nos fazer pensar. E que fato comum é esse? As festas. O que são bodas? Bodas, união, casamento. Então, nesta parábola, Jesus utiliza um fato comum, o casamento, para nos transmitir importantes ensinamentos espirituais. E as parábolas, elas são sempre atuais. Então, vamos acompanhar aí, vamos ler a parábola, depois a gente continua o nosso bate-papo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. Início do item 1. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Após a leitura do texto, comecemos a fazer as nossas primeiras reflexões para que a gente tenha um entendimento. Vamos, assim, falar sobre os personagens da parábola. O rei, Deus. O filho, Jesus. Os servos são os enviados ou os médiuns missionários. As iguarias são as lições do Evangelho. Então, começa a clarear para nós aí essa parábola. Mas vamos, aos poucos, começarmos esse entendimento a respeito. Começando o nosso entendimento de reino dos céus. O reino dos céus, aí Jesus está comparando um lugar onde tem muita alegria, onde tem positividade, tudo que a gente possa imaginar de melhor é o reino dos céus. A gente passa o tempo todo, quando a gente começa a entender que as coisas se processam além daqui, além da matéria, e nós já temos dentro de nós a centelha divina, então nós procuramos por quê? Por felicidade e por paz. A gente já entendeu que tudo isso são coisas a serem conquistadas. A gente já entendeu também, e Jesus nos lembra sempre, que a felicidade não é deste mundo. Pelo menos ainda não é. Pois nós somos identidades, nós somos espíritos que ainda estamos em processo evolutivo. Então aqui, ainda nesse mix de gradações dos espíritos, nós ainda vamos encontrar os altos e baixos da vida, o que a gente percebe aí pelas problemáticas do cotidiano. A gente também já tem bastante solução, a gente já tem irmãos que já estão entendendo que estamos aqui uns pelos outros, mas ao mesmo tempo a gente convive muitas das vezes com as nossas incertezas íntimas, outros irmãos também
detidos ainda no mal, provocando calamidades, espalhando mal pelo mundo, até onde a gente conhece. Então, a gente está vivendo ainda num turbilhão. Nós estamos num momento que antecede, né, que já está rolando a transição planetária, né? Nosso planeta vai se modificar, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar aqui, estou sempre a lembrar, o nosso planeta só não muda rapidamente de provas e expiações para um planeta de regeneração, porque compete a nós precisamos ter vontade, e principalmente boa vontade, para promover essa progressão. Não é uma coisa que caia do céu, depende exclusivamente de nós, dessa nossa boa vontade, de nos melhorarmos. Mas então, o que a gente quer conquistar? Paz e felicidade. Jesus nos mostra que existe o reino dos céus. Então, o que a gente pode almejar de bom, e quando a gente se evangeliza e entende que precisa melhorar, precisa terminar com esse homem velho, com esses pensamentos antiquados, com essas ideias ainda tristes, muitas das vezes embutidas no egoísmo, no orgulho, na inveja, na posse. E isso tudo a gente vai aprendendo enquanto a gente vai se evangelizando, a gente já percebe esferas. A gente começa a perceber, os espíritos amigos também nos trouxeram, como André Luiz veio trazer para nós o nosso lar, e a gente vai entendendo que existem patamares melhores do que aqui da Terra. Mas aí só eu vou galgar melhorar, mas não vou cuidar daqui, do planeta aqui em si? Com certeza. Se nós estamos habitando o planeta neste momento, encarnados, espíritos encarnados que somos, foi que Deus nos confiou também essa tarefa. Nós estamos encarnados aqui para nos melhorarmos enquanto individualidades, mas também como obras do nosso Pai, para colaborar na melhoria deste planeta. Mas a gente já percebe, quando a gente ouve falar de nosso lar, muitos de nós se felicitam e percebem, né, que existe alguma coisa melhor. E olha que nosso lar ainda é um local que está progredindo. Ainda não é essa perfeição toda. Mas André Luiz veio nos trazer essa ideia de nosso lar. E o que será, então, esse reino dos céus? Onde há alegria, a felicidade, e Jesus compara esse reino com uma festa, mas uma festa sadia, em que as pessoas entram e saem mais felizes do que quando chegaram nela. Só que quando a gente adentra esse reino dos céus, né, que eu não consigo nem mensurar o que é isso, eu não consigo nem descrever, porque agora eu não tenho ideia, mas pelo que a gente sabe, pelas notícias espirituais que a gente tem, é um lugar lindo, mas lindo, eu vou dizer lindo na maneira de nós nos sentirmos plenos, nos sentirmos completos, nos sentirmos de fato felizes, porque conquistamos através de árduo trabalho, de entendimento dos nossos altos e baixos, das nossas idas e vindas deste e de outros planetas que haja necessidade de nós encarnarmos até chegarmos lá. Então, só de percebermos aí a ideia já ser criada em nossa mente de um lugar belo, de um lugar onde realmente existe paz, onde realmente todo mundo se entende, onde a gente se dedica ao próximo. Bom, são parcas as minhas palavras para descrever alguma coisa que eu ainda não conheço. Mas Jesus faz essa comparação. Quando a gente pensa numa festa, por exemplo, uma festa de casamento, as bodas, né? Como Jesus aqui está utilizando na parábola dele as bodas, a gente imagina uma festa bela, né? Em que os noivos estão felizes, em que os convidados conscientes estão ali também para desejar o bem daquele casal, daquele matrimônio, daquela união. Então, participar desta festa celestial, e por que ele chama de bodas? É nós promovermos essa nossa comunhão de ideias com o alto. Mas vamos seguindo um pouquinho mais. Voltando ao primeiro slide,
nós lemos lá, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. Bem, quem são esses servos? Já tínhamos falado antes, são os profetas, né, os missionários, os médiuns. Quem são esses primeiros convidados? Bem, os primeiros convidados foram os judeus, povo escolhido por Deus, já que eles eram monoteístas naquela época. A maioria dos povos eram politeístas, né? Então eles já tinham um certo conhecimento espiritual muito mais elevado diante de outros povos. Então, nesta ocasião, eles eram o povo mais preparado espiritualmente para receber, né, informações sobre as leis divinas. Só que, o que significa esses recusaram ir? Os judeus, eles almejavam uma supremacia dentre os demais povos. Eles aguardavam, né, um Messias bélico, né, que os proporcionasse uma dominação material. Eles valorizavam muito mais o culto exterior. E as mensagens que vinham do alto já falavam muito do culto interior, da nossa melhora moral. E é justamente o que lemos aqui no Evangelho. Os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. E a gente pode fazer uma reflexão daí. No que a gente tem investido atualmente? Nós que estamos com essa oportunidade da encarnação agora, neste momento, nós estamos investindo na nossa melhora interior, na nossa reforma íntima, porque o Evangelho é isso, nos traz reflexões e essas reflexões a gente leva para todo sempre, né? Será? O que aconteceu com esses nossos irmãos? Apesar deles estarem com a parte espiritual muito mais elevada em relação a outros povos, né? Olha o que aconteceu. E a gente lê aqui mais adiante. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal. Que banquete é esse? A gente já falou desse banquete, né? A gente já comentou aqui. São as lições do Evangelho, né? As mensagens vindas do alto. Então, dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Aguardavam um Messias bélico, um Messias que fosse libertá-los da escravidão de Roma, de que fizessem com que eles se sobressaíssem enquanto povos. Eles aguardavam um Messias que fosse guerrear, e não um Messias que viesse falar de amor. E antes da vinda de Jesus, aí estiveram Moisés, né, que já começou a trazer também para eles informações da melhora íntima, da melhora do interior. Então, dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. E aí foi aí que o povo, envolto à ignorância, mesmo como nós já falamos aqui anteriormente, sendo um povo já monoteísta e estava numa condição espiritual melhor do que a de outros povos, eles também se perderam pela materialidade, se perderam justamente aí, porque necessitavam, no entender deles, das guerras para se libertarem, né? E o que aconteceu? E preferiram escolher entre Barrabás e Jesus, escolheram salvar Barrabás. E aí culminou, né, nessa imolação aqui, lembrada no Evangelho, da crucificação do Mestre Jesus, da crucificação do Messias. Mas Kardec também, mais abaixo, o que Kardec traz para nós?
Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Eram esses aí que estavam detendo o poder, né? E o poder das decisões daquele povo. Então foram justamente esses os citados por Jesus. Dando continuidade ao item 1, o rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Agora, quem são esses que foram para o campo ou para o negócio, né? Cuidar dos seus negócios? São aqueles irmãos, são os que se prendem aos valores materiais e desprezam as coisas espirituais. Hoje em dia a gente também encontra irmãos assim ainda. Uns não querem saber de evangelização. Muitos acham que é um compromisso que os vai impedir de viver com intensidade a vida material. Uns alegam que não tem tempo para isso. Outros, quando sabem que existe a reencarnação, o que nos dizem? Talvez nós, no passado, ao meio da nossa ignorância, também já dissemos: ah, mas fica para outra, fica para a próxima. Será que é assim mesmo? Uns dizem também que isso é coisa de quem não tem o que fazer, que não tem tempo disponível para ficar estudando o Evangelho. Então, esses irmãos ainda detidos na matéria, são esses aí que foram para o campo ou para o negócio, onde a conquista, né, de títulos, né, de valores materiais, ainda em suas ideias, predominam as dos valores espirituais. Bom, é sempre bom lembrar que nós somos espíritos encarnados e nós somos carne, osso e espírito. Nós estamos encarnados na Terra, num planeta material, nós precisamos de matéria, com certeza. Mas nós não podemos viver pela matéria. Nós vivemos com a matéria que nos auxilia. Então aí a gente busca. Realmente, não há nada de errado em buscar uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, estudarmos. Essa parte não pode ser esquecida. A gente vive no mundo material, a gente precisa estar lidando com a matéria, mas outro grande detalhe é a gente só pensar nisso e esquecer a nossa parte espiritual. Fazermos como esses outros convidados, né, que foram para o campo e foram cuidar dos seus negócios. Mais uma vez repito, somos alguns de nós que ainda estamos apenas detidos naquilo que é material, nas conquistas materiais. Volto mais uma vez, se não ficou entendido, a lembrar-lhes que não há nada contra isso. A doutrina espírita não é contra isso, da gente conquistar. Só que não se vive só de matéria. Nós somos espíritos e precisamos crescer espiritualmente. Se nós voltamos, né, muitas vezes a encarnar, é para quê? Para que nós nos aperfeiçoemos enquanto espíritos, para que a gente consiga galgar realmente esse reino dos céus, esse banquete aí, que na verdade é, né, a vinda, né, do conhecimento, esse festim aí, ó, a vinda do reino dos céus, ao conhecimento desse reino dos céus, para nós que estamos aqui na Terra. E se esse conhecimento veio, se essa bela festa veio, a gente vai recusar esse convite
só se nós ainda estivermos despreparados. Mas o Evangelho faz isso, descortina as coisas para nós, para que a gente, através desse novo entendimento, repense a nossa caminhada. A gente se repense enquanto individualidades. E aí sim, precisamos de uma boa casa? Precisamos de conforto? Sim, mas precisamos também de um conforto e de uma melhor resolução espiritual. Tudo isso que está aqui como matéria, até o corpo que a gente ocupa neste momento, eles vão passar. Mas nós, enquanto espíritos, vamos continuar. E se vamos continuar, que a cada continuidade que a gente dê nessa caminhada, seja de forma melhor. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, muitos dos enviados do rei nem sempre foram ouvidos. Nem sempre. E muitos profetas foram massacrados. Agora, quanto ao que ele fala aqui mais embaixo, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Aqui está se falando da lei de causa e efeito. A história nos conta que em 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo, cerca de 60 mil soldados romanos, sob o comando de Tito, futuro imperador, ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. Isso aí, esse episódio, pôs fim à grande revolta judaica que desde o ano 66 vinha provocando motins e atentados contra os cidadãos romanos, em protesto ao domínio de Roma e ao pagamento de tributos. Não nos custa nada lembrar que Deus é o nosso Pai amoroso, justo e bom. Em nenhum momento Deus é vingativo. Em nenhum momento Deus nos castiga. A origem de nossos sofrimentos está na má utilização do nosso livre-arbítrio. É sempre bom nós lembrarmos. Então, a cada ação, uma reação. A cada consequência de um ato nosso, é a lei de causa e efeito. Então, nem sempre sabemos utilizar bem o nosso livre-arbítrio. E Deus só cria, vamos dizer, 1002 oportunidades para que a gente possa se melhorar. Continuando no item 1, então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Daí podemos observar a divulgação dos ensinamentos do alto a todos os outros povos, sejam eles pagãos, idólatras, todos os povos sem distinção. Aceitando a palavra, seriam todos admitidos nesse festim. É o trabalho que foi desenvolvido após a crucificação de Jesus, pelos apóstolos e também por alguns discípulos. Um dos bons exemplos que a gente pode dar foi o trabalho de Paulo de Tarso, a partir da estrada de Damasco, propagando a Boa Nova. É interessante isso, que cada um de nós vai ter o seu momento. Já tivemos lá para trás, mas teremos um momento melhor. Também teremos a nossa estrada de Damasco, onde a gente vai ser tocado de fato pelas palavras. Muitos de nós já estamos nessa progressão, nesse entendimento, já desenvolvendo em meio aos nossos altos e baixos, em meio às nossas dificuldades, porque nós as temos de fato, mas estamos seguindo. Que cada um de nós
encontre essas estradas de Damasco. E uma dica boa para vocês, leiam o livro Paulo e Estevão, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e em mensagem do nosso irmão Emmanuel. É um belo livro e contém muitos ensinamentos. E é um livro que não é um livro comum, é para ser estudado para sempre. Vamos mais adiante, finalizando. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Está em São Mateus 22, 1 a 14. O que a gente pode tirar daí? Não basta aceitar o convite, aprender os ensinamentos do Evangelho, ser pontual às atividades cristãs, não é? Porque muita gente, e a gente pode voltar para aquele estudo dos bons espíritos. O que é ser um bom espírita? É aquele que chega na casa de caridade, no centro espírita, no horário certo, não falta nenhuma reunião, não falta nenhuma sessão, lê o Evangelho, sabe de cor as partes dos livros dos espíritos, mas pratica. Então, ser cristão significa trabalho. E eu gosto sempre de dizer, né, que evangelho é igual a trabalho. Então precisamos nos melhorar e auxiliarmos o nosso irmão. Vê-lo como um igual, que tem altos e baixos como nós. Praticarmos o perdão, a indulgência e principalmente a caridade. Né? Os ensinamentos do Evangelho, eles precisam sair das páginas, né, e virar novas atitudes e pensamentos. Eu sempre digo, né, o Evangelho é bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E o que significaria esse atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores? Bom, a gente precisa entender que nós precisamos ter boa vontade e muita vontade de nos melhorarmos. E muitos de nós desperdiçamos essas oportunidades. Significaria aí uma reencarnação com as dificuldades de quem não quis se melhorar. Porque nós precisamos aproveitar essas oportunidades para nos melhorarmos. É por isso que nós reencarnamos várias e várias vezes, para que nós sejamos melhores. Porque o que a gente deixa de fazer hoje venha prejudicar o nosso amanhã. E talvez a nossa próxima reencarnação tenha dificuldades muito maiores do que as encontramos hoje. Bem, a nossa conversa vai chegando ao final, o tempo passou bem rápido, né? Mas como todas as nossas conversas em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre transmitem o quê? O exercício de nós fazermos as nossas reflexões em cima daquilo que a gente lê, daquilo que a gente destrincha, daquilo que nós estamos fazendo aqui, uma conversa em comum, para que nos ajude a repensarmos a nossa caminhada, a forma como estamos pensando, como estamos agindo, olhar para nós com outro olhar, olhar para o próximo também de uma outra forma e reconhecer no próximo o nosso verdadeiro irmão. Estamos todos aqui, mais uma vez é bom repetir, estamos todos aqui no aprendizado, nessa oportunidade misericordiosa que o nosso Pai nos concede. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer novas reflexões e novas atitudes, cuidarmos dos nossos pensamentos e assim pautarmos a nossa caminhada de forma melhor. Lembrando sempre que o nosso modelo e guia é Jesus. Então, ele deve ser imitado. Nós necessitamos imitá-lo para que a gente possa progredir e alcançar realmente o reino dos céus, que é isso que todos nós almejamos. Sigamos em frente, pois o caminho é esse. Aproveitemos essa oportunidade bendita da reencarnação
e sigamos em frente. O tempo urge, então façamos novas reflexões e logo a seguir novas atitudes. Um grande abraço fraterno e até a próxima oportunidade.